Vimos o que é a cosmovisão e a importância de ter uma cosmovisão cristã. Vimos uma outra live sobre escritura, porque nós podemos confiar na escritura sagrada, porque nós podemos confiar que ela é a palavra de Deus, né? E ir até ela. Nós vimos Deus e seus atributos, aprendemos mais sobre a pessoa de Deus, vimos Deus, criação e providência, vimos sobre como Deus age, né, e trabalha no mundo. Boa tarde aí para todo mundo, a Sara entrando, IPB 9 de abril, Reverendo Jackson já entrou aí, nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Jesus como profeta, sacerdote e rei. O Reverendo Jackson já fez o convite aqui para entrar e eu vou já aceitar aqui. Aguardando aí, Reverendo Jackson entrar. Aí, boa tarde, Reverendo Jackson. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Prazer conhecer, obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra. A honra é nossa. Muito obrigada, viu? O pessoal aí entrando, galera chegando, tudo bem, pessoal? Oi para todo mundo, pessoal aí entrando. Reverendo, se apresenta aí pra gente, por favor, para quem não conhece o senhor. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Jackson, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana das Águas, em São Gonçalo. É uma igreja que é fruto da nossa plantação. A gente começou essa igreja, começamos o trabalho de plantação da Igreja das Águas em 2013. Eu sou casado com a Liz, nós somos casados há 15 anos, temos 2 filhas, a Thaísa, que tem 12, e a Sara, que tem 4. Então, isso além de pastor, né, plantador lá da Igreja Presbiteriana das Águas, sou também vice-presidente do Presbitério de Alcântara, que é o presbitério da nossa igreja, sou segundo secretário aqui no Sino do Leste Fluminense e academicamente trabalho no Seminário Presbiteriano Simonton, né, o nosso seminário aqui no Rio de Janeiro. Já desde 2010 eu atuo como professor nas disciplinas relacionadas à exegese do Novo Testamento, que é a minha especialização acadêmica. E desde o ano passado eu atuo também como coordenador do curso de teologia. Então, o seminário é a nossa segunda casa de trabalho, aí, de convivência. Basicamente isso, né? Tá jóia. Bênção. Reverendo, vamos começar no tema nosso de hoje. Pastor, o nosso tema de hoje, né? Jesus, profeta, sacerdote e rei. Algumas pessoas, às vezes, não entendem essa associação com esses ministérios, esses ofícios de Jesus que são muito relacionados ao Antigo Testamento também, né? Até eu tenho um perfil em que eu compartilho os materiais que eu ensinei de catecismo infantil, de quando eu trabalhei na UCP, e eu postei essa semana sobre o tabernáculo, mostrando as associações, o simbolismo, né, com Jesus, toda a questão da sombra do sacerdote, né? E até achei curioso que uma pessoa comentou assim, nossa, que interessante, alguém ensinando sobre o Antigo Testamento para as crianças. Eu falei, se a gente ignora o Antigo Testamento, a gente ignora muita coisa sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus, né? Inclusive. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre isso, também a importância da gente entender esses ofícios de Jesus e de compreender como nos auxilia a compreender o Antigo Testamento, nos auxilia a compreender sobre Jesus. Por favor, pode começar, fique à vontade, a palavra é sua. Bem legal.
Então, como você falou, essa descrição tríplice do ministério de Jesus, profeta, sacerdote, rei, ela precisa ser compreendida primeiro a partir do Antigo Testamento. Então, quando a gente vai lá no Antigo Testamento, nós temos essas três instituições, são três instituições onde o próprio Deus atuava no meio do povo. Então, a gente tem a figura do profeta, que era aquele por meio de quem Deus anunciava a sua palavra, por meio de quem Deus trazia os seus ensinamentos, as suas exortações ao povo. Existia a figura do sacerdote, que era aquele que, digamos assim, era responsável pelo culto que o povo prestava a Deus. O culto, no Antigo Testamento, ele está centrado na figura do templo. Então, o culto acontece no templo. O culto acontece por meio de sacrifícios. E quem faz essa ação é o sacerdote. Ele que oferece o culto a Deus. E a figura do rei, que é aquele que Deus escolheu para governar o povo de Israel. Então, essas três figuras, o profeta, o sacerdote, o rei, eram figuras que o próprio Deus escolhia para atuar em diferentes áreas da vida do povo. Então, o profeta ensinando, o sacerdote, digamos assim, adorando, e o rei governando. E o que caracterizava essa ação de Deus na vida deles tinha a ver com a unção. Todos esses três, eles eram ungidos por Deus para iniciar o seu ministério, o seu ofício, como você falou. Então, o início do trabalho do rei era o momento onde ele era ungido, assim também o sacerdote, assim também o profeta. Então, essas três instituições fundamentais que existiam lá no Antigo Testamento. E aí nós temos um segundo momento importante nessa temática, que é a perspectiva escatológica. Quando a gente fala de escatologia, a gente fala de esperança. É a esperança que o povo de Deus desenvolve para o futuro, para aquilo que Deus vai fazer no futuro, a partir do presente. Então, quando o termo escatologia, muitas vezes existe muita confusão em relação a esse tema, mas escatologia tem a ver com esperança. É a esperança que o próprio Deus faz gerar no coração do povo em relação às futuras ações de Deus na história em favor do povo. Então, você começa a desenhar expectativas em relação ao que Deus vai fazer no futuro, em termos de um profeta que Deus iria enviar no final dos tempos. E aí, por exemplo, Deuteronômio 18 vai falar desse profeta que Deus iria trazer no final dos tempos. Você tem a expectativa do rei, a vinda de um rei como Davi, um rei que iria fazer com que o povo voltasse àquela realidade de Davi. Então, há várias expectativas da vinda de um novo rei trazido por Deus. Mas aí não apenas um rei que iria assumir um governo político ou coisa parecida. Era um rei que iria, o seu governo iria trazer paz, o seu governo iria eliminar as injustiças, o governo iria pacificar a criação. Assim, Isaías 7, Isaías 5, né? O príncipe da paz, e por aí vai. E a expectativa do sacerdote, isto é, aquele que viria para oferecer e restaurar, melhor dizendo, o relacionamento de Deus com o povo. Por conta de todos os pecados, de toda a idolatria, a situação espiritual do povo, ela foi se deteriorando, à medida que o povo se afastava de Deus. E Deus, então, trazia juízo sobre o povo. Mas a última palavra de Deus para o povo não era juízo. A última palavra era salvação. E como é que essa salvação iria se
caracterizar, se concretizar? Por meio do sacrifício. E então vão se delineando uma série de aspectos em relação a um sacerdote que viria no final dos tempos para trazer a salvação. Dessa forma, você tem então essas esperanças: a vinda de um profeta, a vinda de um sacerdote, a vinda de um rei. E a gente chega no Novo Testamento. E a gente vai ver que justamente Jesus ele é reconhecido dessa forma. Você vai ver que é o que a gente chama de títulos cristológicos, né? Havia uma série de expectativas dentro do povo judaico sobre o tempo de salvação, aquele que Deus iria trazer para realizar salvação. E aí, quando Jesus começa o seu ministério, pregando, curando, libertando pessoas, anunciando a chegada do reino de Deus, reunindo seus discípulos, preparando eles para o momento da cruz. Então, a pergunta é: como é que a gente explica esse homem? Tá? Que tipo de definição nós vamos usar para qualificar essa pessoa? E aí, os cristãos do Novo Testamento, eles vão recorrer a essas categorias que já existiam no Antigo Testamento e no judaísmo para explicar a pessoa e obra de Jesus. E aí, na verdade, você vai ver nas páginas do Novo Testamento uma série de títulos que são atribuídos a Jesus. Não apenas profeta, sacerdote e rei. Por exemplo, o título de servo, que vem lá de Isaías 53, o título de Messias, o Cristo, o título de Filho do Homem, que era o título preferido pelo próprio Jesus para explicar a si mesmo. Então você tem uma série de títulos. Agora, a teologia cristã, ela consagrou esses 3 títulos para a explicação, o entendimento da pessoa e obra de Jesus. Então, esse tríplice ministério, tríplice ofício de Cristo, ele é a forma como João Calvino vai explicar a pessoa e obra de Jesus lá nas suas Institutas. Depois isso entra para a nossa confissão de fé. É também a maneira como a nossa confissão de fé explica a pessoa e obra de Jesus. De modo que, na teologia, esses 3 ofícios, eles sintetizam o ministério de Jesus segundo os dados do Novo Testamento. Mas aí vem a pergunta, né? O que significa chamar Jesus de profeta? O que significa chamar Jesus de sacerdote e chamar Jesus de rei? Bem, vamos dar uma paradinha até aqui. Tá tudo bem, tá legal, tá dando para entender. Não sei se o sistema aí que você costuma fazer, mas se tiver alguma dúvida, alguma explicação que tiver muito rápida ou não ficar muito claro, o pessoal pode colocar aí as suas perguntas, as suas dúvidas, que aí no final, se for necessário, a gente apresenta aí as explicações. Ok? Isso, tá? Já. O pessoal pode comentar aí, tá, gente? Comentar, colocar pergunta, fica à vontade. Depois o pastor responde pra gente. Por mim, tá tudo legal. Então, vamos lá, né? Quando a gente pensa em Jesus como profeta, a gente está pensando em quê? Qual que aspecto da obra de Jesus a gente define por meio do título profeta? É o aspecto do ensino. Então, Jesus como profeta, Jesus foi reconhecido como profeta, porque quando você olha para o Antigo Testamento, né, voltando um pouquinho, a gente se equivoca bastante, porque na nossa maneira de entender o título profeta, a função do profeta, isso muitas vezes tem a ver com adivinhar o futuro. Então, o profeta é aquele que fala alguma coisa que ainda vai acontecer ou que não aconteceu.
Mas, na verdade, a figura bíblica do profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Então, o profeta é aquele que abre a sua boca para dizer: assim diz o Senhor. Ele anuncia, ele proclama os oráculos de Deus. Ele anuncia a palavra de Deus. Então, Jesus vem como profeta porque ele vem nos revelar, nos ensinar a verdadeira vontade de Deus. Então, por isso que boa parte do ministério de Jesus é o ministério de ensino, seja através das suas pregações, como o Sermão do Monte, as suas várias parábolas, né, uma série de ensinamentos que Jesus ele foi trazendo ao longo do seu ministério. Só que há um detalhe interessante, porque Jesus não apenas ensinava a vontade de Deus, como também a sua vida, ela ilustrava o seu ensino, ela corroborava o seu ensino. Então Jesus não era aquele tipo de líder, digamos assim, de mestre, que dizia: olha, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Ele vivia e ensinava, de modo que o seu ensino era ilustrado pela sua vida. E a sua vida corroborava o seu ensino. Então, quando Jesus fala de amor ao próximo, ele demonstrava o amor ao próximo. Quando Jesus fala de oração, ele praticava a oração. Quando Jesus fala da dependência do Pai, Jesus se colocava na dependência do Pai. Quando Jesus fala da capacitação do Espírito Santo, Jesus se colocava na busca do se encher do Espírito para realizar seu ministério. Então, tudo que Jesus ensinava, ele vivia. Então, Jesus é profeta nesse sentido. Ele trouxe a palavra de Deus, ele viveu a palavra de Deus. Segundo aspecto, então, é o aspecto do sacerdote. E aí, como sacerdote, a gente vai para a cruz. É interessante de observar essa progressão no ministério de Jesus. Como profeta, a gente está explicando o ministério dele, a caminhada dele de ensino. Como sacerdote, a gente pensa especialmente na parte da cruz. Por quê? O sacerdote, ele era aquele que oferecia a Deus sacrifícios pelos pecados do povo. Da mesma forma, Jesus ele vem oferecer um sacrifício. Só que a diferença de Jesus é que ele não vem oferecer um sacrifício de animais. Jesus ele é o próprio sacrifício. E assim, a gente chama de Jesus de... ele é o sacerdote e o sacrifício. Aquele que oferece, aquele que é oferecido. Então, o chamar Jesus de sacerdote é reconhecer que o ministério dele, reconhecer que a vida dele é, de fato, sacrifício pelos nossos pecados. Que aquilo que ele ofereceu na cruz é sacrifício. E aí a gente abre um outro leque, porque a gente tem um aspecto de Jesus como sacerdote e Jesus como sacrifício. Porque como sacerdote, a carta aos Hebreus é o livro do Novo Testamento que melhor vai desenhar esse aspecto, né, em termos de profeta, para voltar um pouquinho antes. Como profeta, a gente pode encontrar essa parte do ministério de Jesus, sobretudo nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobretudo os evangelhos de Mateus e Lucas, eles enfatizam o ministério de ensino de Jesus. Aí a gente vai para a obra de Jesus como sacerdote, que você vai encontrar de forma muito clara, explicada na carta aos Hebreus, onde vai nos mostrar que Jesus é sacerdote para sempre, com a figura do mediador, que é um outro título que a gente dá a Jesus. Porque, veja, o sacerdote, ele fazia a mediação. Lá no Antigo Testamento, quando o povo ia oferecer a Deus a sua oferta, o seu culto, o povo não podia adentrar o Santo dos Santos. O povo não podia pegar um animal e oferecer a Deus. Ele pegava esse animal, levava ao sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício e oferecia a Deus. Então, Jesus ele é o nosso sacerdote, para sempre. Ele é o nosso mediador. Por isso que quando nós
clamamos a Deus, clamamos por meio de Jesus. Então, hoje Jesus é o nosso sacerdote. Eu, você, todos nós, todos que estamos acompanhando, podem adentrar o Santo dos Santos da presença de Deus por conta do sacrifício de Cristo, porque ele é o nosso mediador. E o aspecto do sacrifício dele também é interessante, porque o sacrifício dele é para sempre, é eterno. Isto é, não tem fim, não tem limite. Independentemente do pecado que eu venha cometer, independentemente do erro que eu venha praticar, Cristo é sacrifício pelo meu pecado, independente de qualquer pecado. Tá? Então, o ministério de Jesus como sacerdote valoriza esses aspectos do sacrifício de Cristo, que é para sempre, que é eterno, e do papel dele como sacerdote. E o ministério de Jesus como rei, então profeta, sacerdote e rei. Quando a gente pensa no ministério de Jesus como rei, a gente está pensando na exaltação de Jesus. Então veja, o profeta trata daquilo que Jesus exerceu na sua caminhada aqui na terra, o seu ministério. O sacerdócio está concentrado na obra de Cristo na cruz. E o ministério de Jesus, enquanto rei, está concentrado na exaltação de Jesus, porque ele foi ressuscitado por Deus. Ele foi exaltado por Deus. E Deus deu a ele o assentar-se à sua direita. Ele está exaltado e assentado à destra de Deus Pai. Dessa forma, Jesus vai dizer que, a partir da sua ressurreição, ele recebe do Pai toda a autoridade. Lá em Filipenses 2, a partir do versículo 9, vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira, deu a ele nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor. Então, Cristo recebeu a autoridade. Ele está hoje nos céus, reinando sobre todo o universo. Então, quando a gente... aí tem vários textos que mostram isso para a gente no Novo Testamento. Talvez o que melhor fique claro isso como um livro seja o livro do Apocalipse. A gente tem passagens como Filipenses 2, 1 Coríntios 15, que vão nos apontar essa realidade da exaltação do governo de Jesus. Jesus está governando. Só que o governo de Cristo, ele é um governo ativo, digamos assim. Ele está implementando o reinado de Deus no mundo. Ele é rei de direito, porque tudo pertence a ele, mas ele ainda não é rei de fato, porque nem todos reconhecem o senhorio dele. Então, aí vem o papel da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por meio da igreja, Cristo expande o seu reinado, na medida que pessoas conhecem o Evangelho, reconhecem Jesus como Senhor e se submetem ao governo dele. Então, o ministério de Jesus como rei está associado ao título de Senhor, o senhorio de Jesus, né, que em grego é a expressão Kyrios. Então, a gente tem esse desenho do ministério de Jesus. Jesus como profeta é aquele que nos ensina a palavra de Deus, é aquele que vive a palavra de Deus. Então, a gente tem em Jesus a síntese do que é viver segundo a vontade de Deus. Nós temos, no ofício de sacerdote, a gente tem o papel de Jesus como aquele que se sacrificou por nós, de uma forma definitiva e eterna, e é o sacerdote. Então, ele continua sendo nosso sacerdote, o nosso mediador, e ele foi exaltado como rei, de modo que ele está no governo. Ele está ao lado de Deus Pai, reinando sobre o universo. E esse reino ele está sendo expandido aqui na terra, por meio da ação da igreja de pregação do Evangelho. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo acompanhando aí? Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode Olha colocar. Então, pode falar. Não, fala você.
Porque aí eu vou agora chegar nessa terceira parte, tá? Que é aliás, a quarta parte, né, do que desse pequeno resumo sobre esses tópicos, né? A gente tem a primeira parte, é entender que a explicação para o ministério de Jesus, ela vem dessas categorias do Antigo Testamento. Então, Jesus, ele retoma o título de profeta, sacerdote e rei, que eram figuras onde Deus atuava lá no meio do povo. Você tem um aspecto escatológico, onde Deus prometeu trazer ao povo no futuro um profeta, um sacerdote, um rei. Jesus, aí vem o terceiro aspecto, na medida que Jesus ele é explicado, né, o ministério de Jesus é explicado por meio desses três títulos. E agora vem o quarto aspecto, onde isso tem a ver com a igreja, a relação disso com nós como cristãos e nós como igreja hoje. Então vamos lá. Primeiro, em termos de profeta. Veja que o profeta, como eu disse, é aquele que recebe de Deus a missão de anunciar a palavra de Deus. Se a gente, lá em Números, tem uma passagem bem interessante que diz que há uma expectativa onde todo o povo de Deus fosse profeta. Somente Moisés era profeta. E Moisés fala, poxa, quem dera o dia que todo o povo de Deus seja profeta. Então, essa mensagem se concretiza, essa esperança se concretiza no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Então, hoje, por conta da presença do Espírito Santo, isto é, quando você crê em Jesus, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você é batizado com o Espírito. Então, cada cristão que recebe o Espírito Santo se torna um profeta. Isto é, nós temos não apenas a responsabilidade de anunciar a palavra, mas nós temos a capacidade espiritual de proclamar a palavra. E aí, quando a gente pensa muitas vezes nessa atuação nossa como profetas, como anunciadores do Evangelho, muitas vezes a gente pensa especialmente a nossa tradição reformada, ela cria uma ideia de que o ensino é uma coisa apenas para os especialistas. Então, para eu poder falar da palavra, eu preciso ter um curso, eu preciso ter um treinamento, eu preciso conhecer muito. Bem, só que quando a gente vai olhar, especialmente o livro do Apocalipse, vai dizer o seguinte, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que interessante. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que é ser profeta hoje? Ser profeta hoje é testemunhar, é compartilhar, é anunciar Jesus. Essa é uma ênfase que lá na nossa igreja a gente trabalha bastante, que é a ideia de que toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cristão que foi alcançado pelo Evangelho, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem condições de poder falar de Jesus. Então, se você teve um encontro com Jesus, se você crê em Jesus, você já tem as condições necessárias para anunciar Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, ser profeta hoje não é ficar discutindo as datas do final dos tempos, ficar discutindo quando é que vai vir o anticristo e coisas parecidas com isso. Ser profeta hoje é a gente dar testemunho de Jesus. Então a igreja cumpre o seu papel profético quando ela testemunha Jesus. Agora, quando a igreja ela se ocupa com outras coisas, tá? Ela pode até falar da palavra, ela pode discutir doutrina, discutir teologia, discutir política, discutir o cenário da sociedade brasileira, ela pode falar dos pecados, dos erros, das mazelas da vida, se envolver em uma série de ativismos.
ela só será profeta na medida que ela testemunhar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. Então, pelo Espírito Santo, nós temos essa condição. E é interessante observar essa conexão do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, Jesus mesmo explicou, a obra do Espírito Santo é nos fazer, o Espírito Santo nos leva a Cristo. A obra do Espírito Santo é nos fazer glorificar a Cristo. Então, Cristo age em nós pelo Espírito. Então, da mesma forma, aí a gente pode fazer uma equiparação. Jesus estava aqui na terra e o Espírito Santo atuava sobre ele. Jesus agora foi sobre os céus. Jesus está sentado nos céus. E o Espírito Santo atua sobre o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo continue o ministério que era de Cristo. Essa é a perspectiva de Lucas, com o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, o livro de Atos é a continuidade da ação de Jesus. Só que antes, Jesus agia, digamos assim, em carne e osso aqui na terra. Hoje, Jesus age no mundo por meio da igreja. Por isso a igreja ela recebeu o Espírito Santo. Em segundo lugar, todos nós somos sacerdotes. Então esse é um outro ponto importante, fundamental, também uma ênfase da nossa tradição protestante, reformada. Por quê? Antes, existiam apenas um que era sacerdote, tá? Que era da descendência de Arão e tudo mais. Depois Jesus assume o sacerdote. Em Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, eles experimentam os benefícios do sacerdócio de Cristo. E aí, 1 de Pedro 2, versículo 9, vai dizer que nós, porém, agora somos raça eleita, sacerdócio real. Apocalipse vai dizer que Jesus comprou para Deus pessoas de toda raça, tribo, povo, nação, e os constituiu sacerdotes para o Deus vivo. Então, todos nós somos sacerdotes. Agora, o que significa que todos nós somos sacerdotes? A gente pode pensar aí em duas áreas. Primeira, todos nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus. Hebreus vai dizer que em Cristo devemos ter agora a ousadia, a intrepidez para adentrar no Santo dos Santos. Então eu, você, todo mundo em Cristo tem livre acesso ao Senhor, porque somos sacerdotes. Então eu não preciso de um pastor para orar por mim, né? Ainda que os pastores devam orar pelas suas ovelhas. Agora, a nossa oração, a minha oração, a sua oração, ela chega para Deus de forma igual, através de Jesus. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto do serviço. Então, ser uma comunidade de sacerdotes é uma comunidade que oferece. Então, o papel do sacerdote é oferecer. O papel do sacerdote é oferecer para Deus. E aí, Romanos 12 nos ajuda, porque Paulo vai dizer, o que a gente deve oferecer a Deus, né? Nós devemos oferecer a Deus os nossos corpos, as nossas vidas. Qual é o sacrifício que a gente oferece? É a nossa vida. É toda a nossa vida. Então, nós somos uma comunidade sacerdotal, porque somos chamados a oferecer a Deus as nossas vidas em obediência, em serviço ao Senhor. Então, esse é um ponto muito importante dentro da perspectiva do ministério da igreja. Então, ser igreja não é ser apenas um espectador de coisas que outros estão fazendo. Então, muitas vezes a nossa relação da igreja é essa coisa. Apenas os pastores, eles são sacerdotes. Quando apenas os pastores são sacerdotes, então a igreja é uma espécie de espectadora do que os pastores estão fazendo. Agora, na medida que todos somos sacerdotes, então o culto ele não é um teatro, né? Não seria como um teatro onde as pessoas sentam para assistir uma programação, assistir os atores no palco. O culto, todos nós estamos atuando. A igreja, todos nós estamos servindo, porque todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus de forma igual.
Então a igreja é uma comunidade sacerdotal, é uma comunidade que oferece a si mesma, o que envolve, né, o que traz junto o aspecto do sacrifício. Porque muitas vezes essa mentalidade dos pastores, dos líderes como sacerdotes, traz uma ideia de que o cristão ele está numa posição de desobrigação, né? Então quem tem que sacrificar é o pastor, é o líder, é o apóstolo, é o presbítero, é o missionário. Não. Todos nós, os que somos alcançados pela graça, devemos viver o testemunho de Jesus. E a palavra, e se a gente falou que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso está em Apocalipse. E faz muito sentido em Apocalipse, porque a palavra testemunho, em grego, é a palavra mártir. Então, testemunhar é manter o compromisso com a mensagem de Jesus na nossa vida, ainda que, se preciso for, eu tiver que morrer. Tá? Então, esse é o panorama. Tá? Então, todos somos sacerdotes, todos somos profetas e todos somos reis. Tá? Em que sentido? No sentido de que todos nós estamos reinando com Cristo. Tá? Todos nós fazemos parte do reino de Deus. Tá? Então, nós já compartilhamos desse reinado de Jesus inaugurado na sua ressurreição. Então, nós somos sacerdócio real, nós somos reino do Senhor, nós reinamos com Cristo. E aí tem uma coisa interessante, porque se nós reinamos com Cristo, o nosso reino não é aqui. Efésios vai colocar isso de forma muito clara, né? Que nós já fazemos parte dessa realidade espiritual, celestial. Tá? Então nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, porém, todavia, nós ainda estamos nos velhos céus e velha terra. Então, a nossa identidade, o quem realmente somos, está reservado lá. Então, nós estamos aqui, vivemos aqui, mas a nossa identidade é uma identidade celestial que será revelada lá. Então, em termos assim de metáfora para essa realidade, o C.S. Lewis ele foi muito feliz nas obras das Crônicas de Nárnia, porque ele ilustra bem essa condição da gente, desse papel nosso como reis. Tanto no livro quanto no filme, você vai ter aquele momento onde, ao final, o Pedro, né, a Susana e a Lucy, eles são, digamos assim, entronizados como reis. Porque nós em Cristo é o Rei dos Reis. E Cristo compartilha conosco esse reinado. Então nós reinamos com o Senhor. E a igreja tem parte disso importante. Por quê? Porque se Cristo está nos céus, e aí vem outro dado interessante. Se Cristo é o Senhor de todas as coisas, a igreja ela funciona como epicentro do reino de Deus. Então, essa é uma imagem que eu gosto muito, né? Eu trabalho muito isso no seminário com os alunos. Por quê? Porque a gente tem uma visão muito equivocada da igreja, muito errada da igreja. Criou-se uma ideia, uma separação entre a igreja espiritual e a igreja na terra. Só que Jesus não tem duas igrejas. O corpo de Cristo é um só. Então não existe no Novo Testamento essa coisa de uma igreja separada da igreja na terra. Então o corpo de Cristo é feito dessas pessoas. Então aqui agora nós já somos reino de Deus. E nós já temos essa missão, essa função, essa responsabilidade de promover a expansão do reinado do Senhor. O culto, o que é o culto? O culto é o momento onde a gente celebra o reinado de Jesus. Tá? O que é a vida cristã? A vida cristã é vivermos como súditos desse rei.
Tá? E o que é a luta espiritual que a gente vive? Porque existe no mundo um poder paralelo. Pessoas que não reconhecem Jesus como rei e a ação maligna de Satanás que produz uma rebelião contra o rei. Essa é a batalha. Então a igreja ela funciona como uma espécie de embaixada do reinado do Senhor. E aí, dentro da questão do direito, né? Quando você está dentro da embaixada, você não está no território daquele país. Você está sob a autoridade do país da embaixada. Então, se eu estou dentro da embaixada, né, por exemplo, da Inglaterra aqui no Brasil, embora eu esteja em território brasileiro, eu estou sob a autoridade da Inglaterra. Porque a embaixada, ela está sob a autoridade daquele país. Então a igreja funciona assim. Então quando a gente está dentro da igreja, dentro da comunidade, da realidade, não física, né, não é o templo, mas a comunidade igreja, nós estamos vivendo essa realidade do reinado de Cristo, embora estejamos ainda como estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Bem, é isso. Acho que são 5h45 aí, deu para dar uma ideia sobre esses 3 títulos que resumem a obra de Jesus. Eu tentei puxar mais para o lado prático da coisa, embora a gente poderia ficar aqui expondo isso, cada detalhe desse, né, tem a sua complexidade. Aí eu não sei se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, você quer puxar algum traço aí do que a gente falou. Aí fica à vontade. Pessoal, se quiser colocar alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí, tá? A Alexia lembrou aqui de uma fala lá das Crônicas de Nárnia. Quem é coroado rei ou rainha em Nárnia será sempre rei e rainha. Isso, essa ideia. Foi muito boa como você falou, puxou para a questão prática, porque eu até assim, toda vez que eu participo assim da live, eu faço questão de deixar bem claro que esse ensino, aqui a gente está falando a teoria, mas a ideia não é buscar assim, o conhecimento pelo conhecimento. É essa prática. É assim, a gente compreender melhor, para praticar melhor, mas sempre visando a prática. Porque, como você falou, Jesus, ele dava o exemplo também, né? A vida dele, o testemunho de vida dele. E assim, quando a gente fala de conhecer mais, de buscar a verdade, conhecer a verdade é uma pessoa, né, pastor? A verdade é o Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa busca pela verdade, por conhecer, mas é a busca pelo próprio Cristo. Então, a gente tem que ter isso em mente. É o Cristo, é a prática, o testemunho. O conhecimento, assim, é muito bom, auxilia a gente. Porque hoje em dia, assim, tem tanta distorção, ainda mais com essa facilidade de conteúdos pela internet. E às vezes vai para um lado, vai para o outro e bagunça tudo. Então, assim, é bom a gente seguir numa linha correta, né, para até para evitar achismos e confusões, mas é sempre visando isso, assim, auxilia, mas assim, ninguém é mais cristão por entender Jesus como profeta, assim, entender a teoria do Jesus profeta, sacerdote e rei, né? Essas coisas nos auxiliam, e assim, eu gosto bastante dessa questão dos simbolismos do Antigo Testamento, porque é como eu falo, assim, eu falo tanto para os adultos quanto eu falava desde as crianças do OCP. A Bíblia toda, ela fala de Jesus. Tá ali a vida de Davi, né? Rei, tem Arão, tem Jonas, tem os profetas, os sacerdotes, os reis, mas é tudo sobre Jesus. Então é isso que a gente precisa entender e ter em mente sempre. Né? Não, é verdade. Acho que é importante, a gente chama isso, né? O que a gente trabalha nesse sentido é a perspectiva da Bíblia ela ser cristocêntrica, né? Então, e aí vem um problema complexo, que é um tema que eu gosto muito, que é o tema do Evangelho. Tá? Então, o Evangelho ele está em cada página da Bíblia. Em que sentido? O Evangelho ele diz respeito a nosso relacionamento com Deus, que é baseado na iniciativa de Deus em graça, tá? E pelo qual nós
adentramos através da fé. Então, eu posso, né, se eu pegar lá, por exemplo, a história de Noé, ou a história de Davi, ou a história de Moisés, eu não vou encontrar lá escrito o nome Jesus, tá? Mas eu vou encontrar o Evangelho. Então, o Evangelho ele aponta para essa direção. E aí, quando eu encontro o Evangelho, eu vou entender que Jesus, ele de fato é o centro do Evangelho. Então, se o Evangelho é a salvação pela graça, o relacionamento com Deus pela graça, através de um ato que o próprio Deus realizou em Cristo, então isso culmina na cruz. Então a Bíblia ela é cristocêntrica, tá? Porque toda ela trata do Evangelho. Nem toda ela você vai ter a palavra Jesus, o nome Jesus, mas Jesus ele é o centro dessa história que é contada na Bíblia como um todo. Porque a gente precisa fazer esse equilíbrio para não, digamos, forçar nenhum texto, né, para achar Jesus onde o nome de Jesus não está, mas a gente pode achar com facilidade a presença da graça de Deus, a presença do Evangelho, a salvação pela graça na Bíblia toda. Exatamente. Ninguém fez pergunta aí? Todo mundo entendeu tudo, mas foi muito bom, você explicou muito bem, acho que não ficou dúvida nenhuma. Uhum. Até o senhor comentou, vou falar de uma curiosidade aqui, o senhor comentou, né, sobre nós somos profetas, sacerdotes e reis, até uma curiosidade sobre na crucificação de Jesus, em que o templo se rasgou de alto a baixo, às vezes o véu foi rasgado de alto a baixo, às vezes a gente pensa assim, nossa, o véu, imagina que o véu, né, é algo fininho. Ele tinha 12 centímetros de espessura, né? Então, assim, mostrando ali num detalhe, mostrando o poder de Deus, rasgando um véu, entre aspas, de 12 centímetros. E ali, aquela separação foi tirada. Nós temos esse acesso livre a Deus. Não, verdade, verdade. O tema do sacerdócio de Jesus é um tema muito caro a gente por conta dessa certeza, né, que através de Cristo, né, e assim, digamos, uma realidade muito clara, isso na Bíblia, de que em Cristo todos nós temos livre acesso ao Senhor. Tá? Esse véu da separação. E aí, agora, é interessante observar que esse livre acesso a Deus não está numa qualidade existente em nós. Tá? Nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus. Então, em Jesus, eu posso chegar à presença de Deus. Tá? Numa forma assim... numa forma assim mais fácil de explicar, né? Seria como se a gente chegasse lá na porta de Deus e batesse, tá? E aí você dissesse assim, poxa, e Deus pergunta quem é, né? Aí você fala assim, poxa, aí eu falo, é Jackson. Olha, aí Deus vai dizer, olha, eu não te conheço, você não tem lugar aqui, né? Mas quando eu bato na porta de Deus e digo assim, olha, eu estou aqui, venho aqui por meio de Jesus. Tá? Então, Deus abre a porta dos céus para a gente quando a gente chega à presença dele através de Jesus. É por isso, esse é o papel e a importância da expressão em nome de Jesus, né, nas nossas orações, que muitas vezes a gente repete sem pensar, ela tem essa função. A Pamela aqui, ela está perguntando, né, sobre a indicação de Bíblia de estudo, esse olhar cristocêntrico no Antigo Testamento. Bem, a Bíblia de Estudo de Genebra, ela trabalha esse tema, né? Então, é uma Bíblia que você pode usar com propriedade, que vai te ajudar nesse sentido. Existem outros autores que trabalham essa dinâmica, né? Tem um autor especificamente, que é um cara mais na área teológica, que é o Sidney Greidanos, e tem um autor que trabalha isso na área mais, digamos, mais acessível ao público em geral, ao público não especializado em teologia, que é o Tim Keller. Tá? Então, o Tim Keller ele tem toda uma pegada de várias obras, vários livros, que
que tenta mostrar essa realidade da centralidade do Evangelho na Bíblia, né? Desse olhar cristocêntrico para o Antigo Testamento. É uma coisa que parece boba, mas assim, eu reconheço que eu já era pastor, né? Eu passei a minha vida toda na igreja, sempre numa igreja presbiteriana, fui para o seminário e tal, e foi só fazendo, quando eu estava fazendo mestrado, eu fui me dar conta de que o meu olhar para o Antigo Testamento não era um olhar cristocêntrico, de que a maneira como eu aprendi o Antigo Testamento não era cristocêntrica, né? Então, para exemplificar esse tema, que é um tema muito interessante, é quando, por exemplo, a gente pega a história de Daniel, ou a história de José, ou a história de Davi. Tá? Então, a tendência nossa, né, e muita gente vai nesse caminho, é apresentar o exemplo de José, o exemplo de Davi, o exemplo de Daniel, como exemplos para a nossa vida. Né? E aí o pregador vai na seguinte direção: olha, você tem que fazer como Davi, né? Você tem que ter a fé para derrotar os gigantes. Você tem que fazer como José e se manter íntegro diante das adversidades. Você tem que fazer como Daniel e se manter fiel apesar das perseguições. Porém, o Evangelho não fala de eu imitar Davi, nem imitar Daniel, nem imitar José. O Evangelho vai mostrar que eu, na verdade, eu sou um pecador. Né? Na verdade, Jesus é aquele que vem ao meu encontro no meu fracasso. Tá? Jesus, ele vem ao meu encontro. Então, assim, a minha vitória não está em ser como Daniel. A minha vitória está em reconhecer que Jesus é aquele que foi fiel quando eu fui infiel. A minha vitória está em crer que Jesus derrotou o meu gigante quando eu não tinha condições. A minha vitória está em crer que Jesus, ele me purifica quando eu não resisti às tentações e eu caí e pequei. Então, o olhar cristocêntrico, ele faz a gente perceber que os exemplos do Antigo Testamento, eles, na verdade, apontam para Cristo. Tá? Eles são aspectos da obra de Cristo. Jesus é aquele que... José é um exemplo de Jesus. Davi, ele é um exemplo de Jesus. Daniel é um exemplo de Jesus. Tá? Então eu não tenho que olhar para eles como exemplos, paradigmas para a minha vida, mas eu tenho que olhar para Cristo e a obra de Cristo na minha vida. Porque quando a gente faz o inverso, é uma pregação que gera culpa, é uma pregação legalista, é uma pregação que faz com que, no final das contas, resulte em frustração. Porque eu vou olhar para a minha vida e dizer, bem, eu não tenho condição de ser como Daniel, eu não tenho condição de ser como José, eu não tenho condição de ser como Davi, e é melhor largar isso tudo. Tá? Então, esse olhar cristocêntrico para o Antigo Testamento, ele faz toda e completa diferença. Tá bom. Pastor, o tempo está acabando. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada, muito boa palavra. Que o senhor aceite uma próxima aí mais para frente, se a gente tiver. Foi muito bom. Obrigada mesmo por aceitar o convite. Viu? Fica com Deus, Deus abençoe. Eu vi, acho que foi sua esposa que entrou aí mais lá para trás, a Liz, né? Pelo comentário, Isso. acho que era a Liz. Isso aí. Deus abençoe o senhor e a sua família, viu? Obrigado aí pelo pessoal da mocidade aí do Sul Fluminense, né? Essa oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre a palavra. Então, vários irmãos aí também aqui da nossa igreja, aqui da nossa região também entraram. Tá aí a Mara, tá a Pâmela, tá a Renata, né? Então, deixo meu carinho aí com o nosso povo daqui e deixo a mensagem de incentivo para vocês, que vocês possam continuar com projetos como esse, para poder levar a palavra aí, porque de fato faz toda a diferença. Acho que é o seu pessoal comentando, o pessoal da sua igreja comentando. Daqui, da IPB 9 de abril foi o Weber que entrou, que comentou muito bem explicado, boa palavra. A Alexia também até comentou sobre mostrando, né, o entusiasmo dela quando o senhor falou sobre a importância da igreja com relação a esses temas, né? Muito bom. Isso aí. Deus abençoe, querida.
Estou à Amém. disposição aí numa outra oportunidade, assim, agenda apertada, mas a gente prometo aí um dia estar com vocês aí novamente aí, com certeza. Tá, joia. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. Fica com Deus. Gente, tchau para todo mundo. Beijão, obrigada para quem participou, para quem esteve aí com a gente. Quem tiver aí também sugestão de tema mais para que a gente está fazendo os temas fundamentais, sabe, pastor? Mas mais para frente a gente vai entrar em temas específicos de outros assuntos. Quem quiser dar dica aí também, tiver alguma sugestão, tiver curiosidade sobre algum tema, manda aí para a gente também depois. Pode mandar aí, tá bom? Obrigada Tá para bom? todo mundo, um abração, fiquem com Deus. Abraço, Deus abençoe. Pastor, faz uma pose aí para foto. Olha aí.